Muito bem, muito bem. Então, a intenção dessa mentoria é ajudar na comunicação. Por quê? Então, imagine você, né? Imagine você num lugar, num momento que você consegue comunicar com toda clareza. Comunicação é poder. Comunicação é você conseguir falar aquilo que você deseja para as pessoas certas. Então, dentro dessa mentoria, nós vamos aprender a definir o público que você vai falar. Nós vamos também te ensinar a posicionar da forma certa, a criar conexão visual, emocional com o seu público, de forma que você entregue a sua mensagem. Porque todos nós temos uma mensagem dentro de nós. Então, como entregar essa mensagem de uma forma que fique clara para outra pessoa? Porque comunicação não é o que você fala, é como os outros te escutam. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não é? Não? Mas a comunicação não é só o que você fala, é como o outro te escuta. E aí, dependendo da forma, do estado emocional da pessoa, você tem que mudar a sua comunicação para que ele te escute na realidade, que ele entenda o que você está falando. Digamos que uma pessoa está num momento onde ela não está estável emocionalmente, ela está nervosa, ela está agitada. Você tem que mudar a sua oratória, a sua posição corporal, o tom como você fala com a pessoa, para que ela te escute. Entendeu? Deu para pegar? É isso ou não é? O que que vocês acham? Eu acho Né? que sim. Tem um ditado que fala, né, que para a gente ser ouvido, a gente tem que abaixar o tom de voz igual da pessoa e falar mais pausadamente, que é para forçar a pessoa a nos entender. Outra coisa Ela muito fala, importante, Gabriel, outra coisa muito importante é a forma como você fala. Há pessoas que acreditam que é pelo muito falar. Então ela começa a falar e começa a encher buracos com uhum. vícios de linguagem, por exemplo. Porque aí, né, quando começa a usar esses vícios de linguagem, você está cortando a comunicação com a outra pessoa. Então, dentro dessa mentoria, no passar dos dias, dos meses, nós vamos encontrar, primeiro, o que está bloqueando a sua comunicação de ser uma comunicação clara. Depois, quais os erros que você está utilizando que está atrapalhando que a pessoa te escute? Porque todos nós queremos ser escutados, ouvidos, né? E bem interpretados. Eu até, algum tempo atrás, fiz pergunta a uns líderes espirituais e falei assim, você acredita que o mal é mal? Tipo, o Gabriel e a Thaís não é dessa época, mas as meninas devem lembrar aqui do He-Man e do Caveira, vocês lembram? Eu lembro. Lembram? Aham. Então ele falava assim, como é que é? Eu voltarei, He-Man! Ah, aí ele falava assim: então vamos acabar com eles, e não sei o quê. O Thundercats também tinha um outro lá, né, que era o inimigo dele. Mas na vida real, as pessoas não ficam tramando igual nas novelas. No geral, não é assim. Era o Munra. Murrar, murrar também. Então, na vida real, as pessoas não pensam assim: eu vou acabar com a Tamires, ela agora vai fazer, eu vou fazer isso e aquilo, aquilo outro para ela. Não é assim, a pessoa não tem essa construção de criar um momento ruim para acabar com a vida do outro. Não é natural. É claro que as pessoas têm o lado bom e o lado ruim, por natureza, temos os dois lados, né, numa vida, mas dentro da nossa criação de comunicação, a gente não para planejar o mal para o outro, no geral, não. No geral, não. Então, quando eu pergunto assim, você acha que o mal, que a pessoa má, sabe que ela é má? Olha, Margarida Ferraz, é isso aí. Muitas vezes falamos, mas o outro não ouve da mesma forma que queremos transmitir. Isso, e vou voltar ali no que ela está falando. Por quê? Se a pessoa vem cheia de traumas, cheia de emoções negativas, se ela passou um dia muito difícil, ela vai usar isso tudo para te escutar.
E até no atendimento, na venda, o cheiro, o cliente sente o cheiro da insegurança, o cheiro do medo. Quando estamos começando a fazer alguma coisa, não é isso? Você fica inseguro e a pessoa, ih, não sei não, será que isso vai dar certo? Geralmente é isso. E aí, quando você tem uma postura, mesmo que você não saiba, você fala assim: vem comigo que eu te ajudo, eu sei como te ajudar. E você, a segurança, a sua posição corporal, a forma como você se expressa, todo o seu posicionamento, isso é palestrar, isso é comunicar. Você não precisa de dominar o assunto totalmente, mas a forma como você comunica faz com que a pessoa sinta segurança com o que você está falando, não é? É isso. Então, o Andrew, por exemplo, eu dei um exemplo do Andrew. O Andrew, como eu vou treinando eles, e a Bruna também tem a dicção muito bonitinha. A Bruna, desde pequenininha, ela fala muito perfeitinho. Ela pega uma coisinha, um objeto, e ela começa a explicar daquilo com uma segurança. Todo mundo para ouvir. E o Andrew, como ele tem um QI, sempre teve um QI bem alto, ele começou a falar com 1 ano de idade. Ele falava, ele sentava assim, e não sentava perto de criança. Ele sempre sentava com adultos e batia altos papos. Então, é, ele já nasceu com este dom, mas palestrar e oratória é um dom que pode ser treinado. Nós não precisamos de ter isso tudo dentro de nós. Uns têm facilidade para uma coisa, outros têm facilidade para outra. Tudo é treino. O que que você faz de melhor? Então vamos agora já, vai ser uma aula muito dinâmica e você vai responder, escreva a pergunta e responda: o que eu faço de melhor? Você sabe, tem uma coisa ou duas que você faz de melhor? O que você faz de melhor aí? Olá, Pedro Garcia, Luciene, Batateiro, é o Clecinho, sejam bem-vindos, estejam aí conosco. Tá faltando algumas pessoas entrarem aqui na aula, daqui a pouco elas. Então, o que que você faz de melhor? Deixa essa nota aí. O que você faz de melhor? E agora você vai notar uma coisa que você, quando foi se apresentar, usou alguns pontos que são importantes para você. Todos aqui, praticamente todos, falou de um assunto importante. Vocês fizeram conexão? O que que vocês Sim, os falaram que acham que é filhos. importante? É o que, Gabriel? Eu acho que os filhos, né? Todas falaram dos filhos. Eu, porque Não, ainda não tenho. Se você eu não, tivesse, teria dito também. mas levou o gatinho. É, minhas gatinhas são minhas filhas. Então, quando nós vamos levar a nossa comunicação, nós falamos melhor daquilo que nós temos segurança. Teve pessoas aqui nessa aula que começaram a falar e depois voltaram. Ah, eu tenho 2 filhos. Acho que foi a Aline. Ah, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma princesa, eu tenho uma linda menina. Isso para nós é importante. Então, nós geralmente comunicamos aquilo que é importante para nós, porque vai nos conectar com a outra pessoa. E sabe por que que todo mundo foi repetindo o que o outro estava falando? Porque criou uma linha de conexão, uma conexão. Se alguém tivesse falado assim, o primeiro te fala assim, ah, eu amo comer batata. Aí o outro ia falar de uma comida que ele gostava também, entendeu? Então, palestrar é isso, é criar uma linha de comunicação onde todas as pessoas vão começar a falar daquele assunto que é relevante para a vida dela. E nós não entramos na aula ainda, só estou trazendo aqui uma introdução para que vocês entendam. E aqui na live, a minha amiga Margarida diz assim: o que faço de melhor além de amar a minha família é usar minha história para transformar vidas. Mas só é possível porque tenho Deus em mim. Isso mesmo. A Margarida teve uma transformação fantástica e nós vamos aproveitar a história dela e vamos falar um pouquinho de storytelling hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de storytelling. E você vai começar a perder a insegurança quando você entender um pouquinho de storytelling. Eu vou partilhar aqui com vocês.
compartilhar aqui o ecrã. Tá, então estamos aqui na nossa primeiro slide. E por que um megafone? Né? Porque nós precisamos de ter voz, nós precisamos de falar aquilo que é interessante para nós. Tá bom? Aqui, depois vocês já receberam essas informações, eu vou passar muito mais rápido. Liberte sua voz, destrave sua expressão e confiança. E quando a Margarida falou ali na live, que ela está aqui na live no Instagram, sobre a história dela, ela passou por uma série de abusos emocionais, abusos físicos e emocionais, e hoje ela vai nas escolas, já alcançou milhares de crianças, tanto no Brasil como em Portugal. Ela é portuguesa, levando essa história, contando para as crianças de uma forma inteligente que elas não precisam ser abusadas, elas precisam de falar. Agora, interrompendo aqui rapidamente, o que dentro de você, você tem dificuldade? Você tem algum problema na comunicação? Ou você comunica com clareza realmente como as pessoas, para que as pessoas te entendam? Você comunica com clareza ou você acha que está comunicando de uma forma eficiente? A minha grande dor foi não ser clara. Eu não tinha clareza na minha fala e eu estou melhorando dia após dia. Eu estou criando uma comunicação todos os dias, eu estou refinando a minha comunicação. E na jornada do crescimento acelerado, quando o Andrew estava, ele falou assim: Olha, vamos aqui analisar os seguidores da minha mãe. Nós tínhamos um público X, agora estamos com um público Y, porque nós estamos afinando. Eu quero ter a certeza que eu estou falando com as pessoas certas. Porque comunicação não é falar com todo mundo, toma nota disso. Não é falar com todo mundo, é falar com as pessoas certas. Então, temos aqui a Tamires. Tamires, com quem você quer falar realmente? Tudo tem que ter um objetivo. Com quem eu quero falar? Como eu devo falar com essas pessoas? Depois que você descobre com quem você quer falar, aí você vai entender como você vai falar com essas pessoas. Você vai refinando, isso pode demorar anos. Não é um processo rápido, é um processo que pode demorar bastante tempo. Porque quando você começa a falar daquilo que você faz bem, você começa como uma pedra bruta e depois vai falando, vai falando, vai falando e vai melhorando. Por isso que tem que ter persistência. Por isso que usando a técnica certa você acelera, mas se você não trabalhar sobre isso, não vai conseguir clareza, tá? Não vai conseguir clareza. Então, a primeira coisa, definir o público, com quem você vai falar. Primeira coisa, definir o público, com quem você vai falar. Escreve aí. Defina como. Preciso definir o meu público, com quem eu quero falar. E aí eu vou dar 1 minuto para todos vocês, degrau a degrau. Isso aí, Margarida. Que vocês olhem para o produto de vocês agora, o que você tem em mão, tá? O que que você vende, o que você faz. Pense no que você vende, no que você faz e pense qual é o público que precisa disso. E aí, começando aqui, posso pegar uma pessoa aleatória? Ou alguém quer começar a falar? Me diga aí qual seu produto e com quem você quer falar e qual a dor, a necessidade, uma coisa só, tá? Que você consegue resolver para este público. E aí você vai falar comigo assim, vai falar agora assim, por exemplo, virando aqui, virando aqui para lá, assim, olá, eu sou Gádia Rodrigues, sou mentora de empreendedores e falo para o público que quer criar uma comunicação clara e efetiva. Para isso, nós temos a palestra.
Por isso nós temos a mentoria O Legado, que é uma mentoria que clarifica a sua comunicação para você falar com um público específico, tanto para palestrar, para vender ou para gerar conexão com algo que você ache importante. Porque nem sempre é para vender, às vezes é para curar feridas. Às vezes você quer só levar uma mensagem para o mundo, você não está querendo vender um produto ou um serviço. Então, quem é a Gádia Rodrigues? Mentora de empreendedores. Eu poderia falar 1000 coisas, já palestrei para não sei quantas mil pessoas, já fiz não sei quantos cursos, já atendi não sei quantas pessoas. Poderia falar isso tudo. Mas notem uma coisa. Tô tortinha aqui, deixa eu falar. Eu tenho a certeza quase que absoluta que só de olhar para mim e a forma como eu falo, vocês entendem uma autoridade no meu tom de voz e na forma como eu falo. Não só porque vocês me viram no palco, mas porque vocês reconhecem uma autoridade. Uma autoridade, ela é reconhecida rapidamente. Nós entendemos quem é uma autoridade em um nicho, em uma situação. Então, quem você é realmente? E aí você tem que criar essa autoridade. E você cria essa autoridade falando, persista, fale, insista, corrija. Não tenha medo de errar. Avance, 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 avance. Então, Parascóvia, qual o seu produto? Para quem você quer falar e qual o problema que ele resolve. Qual o seu produto, para quem você quer falar e qual o problema que ele resolve. 1 minuto, nem é dois, mas é um só. Na verdade, eu tenho e serviços e produtos. Eu não sei como fazer. Mas Oi? interessava-me mais não o produto, quanto espalhar o negócio, falar para as pessoas sobre o negócio. Ajudava as pessoas a estar bem financeiramente e a ter saúde no mesmo tempo. Tá, mas eu quero um produto, um produto só, não quero dois, quero uma coisa. Por exemplo, um objeto, um serviço. E uma dor só, não quero mais do que uma. Nesse momento, quero só uma. Porque quando nós abrimos demais o leque, muitas vezes nós confundimos o público e confundimos a nós mesmos. Hoje, eu tenho vários produtos, eu tenho outros tipos de mentoria, eu tenho a Jornada do Crescimento Acelerado, eu tenho a revista, eu tenho eventos, eu tenho parcerias estratégicas, eu faço lançamentos de produtos, eu tenho aí uma esteira de serviços. Mas hoje eu falei de um só, preste atenção. Então, falei de um só, eu quero falar só com essa pessoa. A Josi, aproveitar que a Josi abriu ali. Um dia nós estávamos na mentoria e ela, dentro da mentoria, eu pedi a ela para falar de um protetor solar. Um produto, uma dor e um público. Vamos começar aos poucos, o A, B, C, D, né? Um produto, um público e uma dor. Lembra de algo que você tem aí? Na nossa mentoria aquele dia, você virou na prateleira, me mostrou algumas coisas, não foi? Não foi? Você me mostrou uns produtos de aloe vera. E você também é massoterapeuta, correto? Então vamos falar da massoterapia. Pensa Também então, qual o podemos seu falar do produto? produto da aloe vera. Então fala de um produto da aloe vera. O produto da aloe vera ajuda a manter a saúde, a melhorar o estado em geral da pessoa, a fazer uma limpeza geral do organismo, fazer desintoxicar o nosso corpo. Ah, a dor, a dor da Já pessoa, falou, já falou. A já dor é a falei. situação que você É, resolve. ajuda. A dor é a situação. Mas eu pegaria um produto e falei assim: olha, eu tenho aqui essa cápsula de aloe vera. Então, tem um produto. Ele resolve a situação de quem tem prisão de ventre, Uhum. né? E isso é para, ou seja, quando você fala o problema que resolve, praticamente você já está falando com o público. Qual é o público? Quem tem problema de prisão de ventre.
Sem problema né? nenhum. Ou você poderia ser mais específica, mulheres acima do peso que não conseguem todos os dias ir à casa de banho, então público específico, entendeu? Uhum. E tá entendendo, Tamires? Sim, Palestrar é isso. Palestrar é sim. falar com um público específico. E quando nós subimos no palco, ou quando você está vendendo um produto na internet, você tem que ter muito claro com quem você quer falar, e o que você quer falar, e por que você quer falar. E aí nós chegamos nessa história da Margarida, que está aqui na live. Então, qual é o produto dela, entre aspas, porque ela não vende? Olá! O produto da Margarida é uma palestra que ela vai ensinar o público, que são crianças, a não sofrerem abusos, né? Então, a dor é o sofrimento do abuso. Isso tem que estar claro nas suas redes sociais, tem que estar claro sempre quando você falar com a pessoa, para ser muito objetivo. As pessoas cada dia têm menos paciência para estar ouvindo blá, blá, blá. Ai, é que eu isso, é que eu aquilo outro, eu não sei o quê, né? Que nós falamos muito de nós. E quando nós estamos comunicando, nós temos que falar do outro, não de nós mesmos. Comunicação é como o outro escuta. Ai, caramba. Perdi vocês aqui. Então, no decorrer aqui dos próximos dias e no dia da imersão, vocês vão montar a sua primeira palestra e vai palestrar aí durante uns 20 minutinhos cada pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Então, principais motivos que levam um bloqueio na comunicação: medo de julgamento. Quem tem medo de ser julgado aí? Levanta a mão. Hã? Tem? Ok. Medo de julgamento, falta de clareza na mensagem. Falta de clareza passa por isso que eu falei que agora. O que eu vou explicar? O que eu vou ensinar? Qual a dor que eu resolvo? Qual o problema real que eu resolvo, né? Experiências negativas no passado, passar por abuso, ouvir palavras tipo assim, você não sabe nem o que você está falando, você nem domina isso ainda, está falando para quê? Aí a pessoa vai deixando para falar quando ela acha que vai dominar o assunto, ela não vai dominar nunca se ela não começar a falar. Então, essas experiências negativas, essa menina não aprende nada. Esse rapaz, eu já expliquei 1000 vezes para você e você não entende. Então, ouvir essas coisas, né, traz ali alguns bloqueios na vida. Falta de preparação. E o que que faz a preparação? Quem sabe me responder? O que que faz uma pessoa estar preparada? Sabe, Rara? Ensinar, Hã? ensinar aquela pessoa, preparar aquela pessoa através da nossa ação, demonstração. Isso mesmo, ensinar. Mas vocês sabem que eu aprendo muito mais quando eu estou ensinando, né? Eu aprendo muito mais, eu aprendo com a experiência do outro. Eu tenho que preparar para falar com vocês, e depois, quando eu estou falando, além de tudo que eu já preparei, vem trazendo novas ideias, novas inspirações, novos momentos. Então, o preparo é ler, é escrever, é repetir. Então, a repetição traz a preparação. Eu lembro que o Gabriel, na última aula, ele falou assim: a primeira vez que eu comecei a fazer a unha, eu sentia tão inseguro, mas agora eu domino isso, porque foi fazendo repetidamente até ficar muito bom. Muito bom. Só que às vezes nós não queremos ter prejuízo, né? Nós queremos já começar ganhando muito e não sei o quê. E o lento, aquele que não sabe, ele demora a ganhar. Ele demora a ganhar 50, 100 euros a hora, 200 a hora, 1000. Demora. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, aqui dentro disso aqui, você poderia completar alguma coisa dessa lista? Acha, Tamires, que falta alguma coisa aqui para você, pessoalmente?
Tem alguma coisa que poderia estar te bloqueando, que você, olhando assim, pensa assim, poxa, talvez está faltando isso nessa lista? A Thaís, melhor. Acha que falta alguma coisa aqui, Thaís, nessa lista? Rara, Josi, pensa aí, se falta alguma coisa aqui. Olha, para mim, estão me ouvindo? Sim, Perfeitamente. Ótimo. De acordo com essa lista, o que me falta hoje é um estudo mais aprofundado, mas eu não diria que seria falta de preparação. Entende? Eu estudar mais aprofundadamente, de maneira mais clara, o que é que eu vou falar a nível de palestra. Sabe? Mas falta de preparação, não. eu acho que o seu caso é um caso assim muito específico. Eu acho que o seu caso, Rara, é criar uma rotina, é minha Rara, é criar uma rotina onde você começa a falar todos os dias. E Exatamente. isso aí você vai criar agora a partir do próximo mês com o Andrew. Ele vai criar essa rotina para você todos os dias, ou pelo menos algumas vezes por semana, criar uma comunicação onde você vai desbloquear e vai encontrar. Porque às vezes a gente começa falando uma coisa, mas depois você entende, não é isso, é Não é outra isso. coisa, não é essa, não é. Eu achava que era isso, mas não é. E é Uhum, só falando que a gente consegue entender quem é o nosso público e o que nós queremos falar. exatamente. Josi, você acha que Perfeito. falta alguma coisa aqui nessa lista? Amo. No meu caso, eu acho que realmente é a ação, é partir para a ação. Preparada, eu vejo pessoas menos preparadas que eu e vão muito além pela coragem de exposição. Então, eu acho que realmente é entrar em ação e fazer. É, é. Uma coisa que eu falo muito, e não estou falando de você, tá? Não estou falando de você. Estou falando no geral, é que quem está observando não está fazendo. Então, às vezes, o preparado, ele para, olha para aquele que está fazendo, critica, mas não tem a coragem do outro de fazer. E aí Exatamente. ele não cria aquela potência que ele tem tudo ali para criar, porque ele gasta mais energia. E eu volto a falar, não estou falando de você, estou falando no contexto geral. Quem está sentado olhando, observando e criticando não está executando. E quem está executando não tem tempo de estar criticando. Ele acha Perfeito. uma perda de tempo criticar o outro, falar mal do outro. Quem está Perfeito. executando, ele quer fazer. Ele não tem tempo para isso. Tá bem. E se eu errar? E se não gostarem do que eu digo? E se não acharem que sou bom ou boa o suficiente, né? E agora eu quero deixar aí para vocês fazerem um exercício rapidamente. Você vai escrever quais são os principais medos que vocês têm, né, ao falar em público. Depois vai refletir o que de pior pode acontecer. E se acontecer, como você poderia lidar com a situação? Então, vamos lá, um exercício, faça uma listinha aí, quais são seus principais medos de falar em público? Quais são seus principais medos de falar em público? Coloque tudo que você quiser, viu, Elisângela? Está escrevendo, Parascóvia?
Esse aqui também. Tudo certo? Querem partilhar? Vamos partilhar aí rapidamente. Vamos partilhar aí rapidamente, por favor, a começar os principais meios de falar em público. Só ler mesmo, viu, gente? Só ler, não precisa de explicar nem nada, não. Thaís, quais são os seus principais medos? Conta para mim. Quero saber. Eu tenho o meu maior medo de falar em público é de errar ou de ninguém estar entendendo o que eu estou falando. Muitas vezes também é a crítica, né? Muitas vezes você está ali explicando ou falando aquele assunto e a pessoa está ali, tipo, dispersa. Não está nem aí para o que você está falando. O meu maior medo é esse. Tá, agora uma pergunta. O que de pior pode acontecer se isso acontecer? Como você pode lidar com essa situação? Como eu posso lidar com essa situação? Hum, eu acho, no meu ver, eu acho que isso foge até do raciocínio, né? A gente perde até, tipo, fica ali com medo mesmo. Eu fico com medo mesmo, né? Como eu iria ficar com medo de errar, perderia todo o meu raciocínio. Tá? Na próxima aula, eu vou ensinar justamente isso também. Como não cair nessa cilada. Porque errar, todo mundo erra. Fala a palavra errada, tropeça, Sim, o tamanco cai, quebra o salto, as grandes modelos desfilando todas chique, quebrou o salto, o que que elas fazem? Como reagir diante disso tudo, né? Então, tem como técnicas de respiração, de posição, e geralmente a insegurança vem pela falta do treino mesmo. Parascóvia, quais são suas principais dores e como você poderia resolver a situação caso acontecesse? Seus principais medos, quer dizer. Tá sem som, Paula. Tá mudo. Desculpem, não reparei. Eh, o meu maior medo é de perder a ideia e o raciocínio por causa das emoções. Não sei, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu, com muito medo, comecei a falar frente ao público e ainda tenho muitas emoções. Aqui agora parece que estou emocionada, não sei porquê. E isto é uma coisa para mim, eu estudo muito e quando quero falar, perco assim o raciocínio, não sei, fico com, não tenho muita confiança, não sei como dizer. Você já ouviu falar de obesidade intelectual? Uhum. Pois é. Alguns são obesos fisicamente, como eu. Alguns são obesos espiritualmente. Outros são obesos intelectualmente ou emocionalmente. O obeso intelectual, ele tem tanta informação e ele precisa de falar. Ele precisa de começar a falar em algum ponto da vida dele. Senão o bloqueio vai ficando cada vez pior, sabe? Vai ficando É assim isso uma coisa mesmo, sim. monstruosa, se transforma mesmo num monstro. E isso é horrível, porque quando, às vezes, eu olhando você, eu acho que você às vezes até para as pessoas e fala assim: poxa vida, eu podia resolver esse problema.
Eu não resolvo porque eu tenho vergonha de falar. Como que eu vou falar? E a mão soa, isso cria ansiedade, o coração acelera, o olhinho brilha, mas não consegue avançar. Então, o obeso intelectual, ele tem, ele traz problemas de saúde para ele também. E aí ele se sente frustrado, porque ele tem muitas soluções, mas não consegue passar por causa do medo. O principal que tem aí é o medo. Agora, nós temos que descobrir a causa deste medo. O que aconteceu para você chegar a ter medo? Gente, naturalmente, quando nós nascemos, nós não temos isso. O meio que industrializa o ser humano, né? Agora vamos falar aqui com a Elisângela. Será que essa mulher tem medo de alguma coisa, gente? Algádia Rodrigues, essa foi boa, viu? Não, eu coloquei assim, que o meu maior medo é a coerência, a ordem correta dos pensamentos, que foi o que eu senti mais dificuldade. Tipo, começar a um enredo e depois pular daquele, pular para outro e não ter ordem e sequência nos pensamentos. Então, eu senti dificuldade assim nisso. Mas isso também está ali, obesidade, excesso de informação. Fala menos do que precisa, entendeu? Tem tanta informação e não fala, não para falar. Ou seja, meu Deus, se eu falasse sobre, meu Deus, se eu posso resolver isso. Então, o doutor Augusto Cury fala sobre isso, síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, na mesma hora que você está aqui, você já voou para outro lado e pulou para outro, foi para outro, porque você tem coisa demais aí guardada. E você vai só conseguir soltar isso à medida que você. Eu tenho isso também. Um exercício é escrever e começar a pôr em ação. Você é aquela mulher ativa. Você não pode estar esperando muito tempo para executar. Não, essa semana eu vou fazer live a semana toda. Dou o que doeu, vou fazer. E aí você começa a soltar tudo isso que está aí dentro, entendeu? Você não precisa juntar tudo, você precisa só começar a falar. Você não precisa estar dando formação, você precisa de começar a falar. Isso vai clarear o pensamento, vai tirar o excesso de informação, excesso de ruídos, muitos ruídos aí nessa cabeça, muita coisa boa que tem que ser posto. Aí depois que você escuta, é como aquele exercício que nós fizemos lá para o evento, lembra? Você começou a falar e eu fazia, eles, não, já corta isso e coloca aquilo, e não sei o quê, faz assim. Aí você mesmo começa a criar essa conexão e fala assim, isso aqui eu não precisava ter falado. Vou deixar para outra oportunidade. E aí vai repetindo, repetindo, melhorando, repetindo. Bora lá. Então agora eu quero ouvir a Thaís, você já falou, né? A Thaís, a Parascóvia. Está fazendo uma aula bem dinâmica hoje, nada técnica, para não ficar muito monótono, mas vamos fazer aulas muito técnicas, tá? A Josi. Eu coloquei aqui que é o medo de não ser eficaz, que realmente eu não comunique aquilo que eu queria comunicar para as pessoas, ou que elas interpretem de uma outra forma, e que eu fale algo que não deveria falar ali naquele momento. Porque quando a gente está falando, às vezes realmente a gente se perde nos pensamentos e às vezes fala coisas que digo, nossa, não deveria ter falado aquilo. Humanidade. Uhum. Humanidade. Somos E realmente é ser mais eficaz, não fugir tanto do assunto proposto. Certo. Agora, então, você acha que a solução é ser mais eficaz e não sair do foco do assunto? É isso? Seria a solução? Sim, não fugir muito, porque às vezes a gente começa a falar algo e aí, até pelo fato das pessoas ficarem fazendo perguntas, você acaba levando para um outro nível a palestra, a conversa, e às vezes não consigo retomar, né? Acontece de eu estar falando, a pessoa me fazer uma pergunta e aí eu perder a minha linha de raciocínio. Então, eu tenho que ver uma forma de trabalhar isso. Mas uma coisa, Josi, que eu gosto muito, Gádia, tá? É sentir o ambiente. Às Uhum. vezes nós vamos querendo dar aquela mensagem, mas o ambiente não está pedindo aquilo.
Se uma pessoa faz uma pergunta que está fora daquilo que você preparou e você tem autoridade e consegue responder aquilo, significa que o ambiente está pedindo aquilo, não é aquilo que você preparou. Você é um ser Entendi. espiritual, Uhum. você é espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Então, esse espírito que faz você movimentar no meio das pessoas e trazer a informação que precisa para aquele momento. Então, quando nós somos demasiado técnicos, retilíneos, metódicos, isso pode ser monótono, né? Então, por isso que é bom entender o público. Quem é o público? Qual o momento daquele público? A economia, como é que está naquele momento? Como que está mexendo com as pessoas, né? Então, isso tudo é um movimento. A palestra não pode ser chata, não pode ser monótona. Ela tem que fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas... Tem que trazer Uhum. emoção. Então, assim, é bom também ter essa interação com o público. Uhum. Agora, o Gabriel. 26 anos, Gabriel, pensava que era menos. Pois é, ainda bem. Então, eu acho que o meu principal medo é o gaguejamento, porque quando eu entro em ansiedade para falar, eu gaguejo muito. Então, eu acho que isso é bem evidente, né? As pessoas veem logo que você está gaguejando, você está ali numa coisa bem desconfortável. Também coloquei perca de raciocínio durante o discurso, acontece muito, né? Acho que a gente tem isso em comum. Olhar a postura das mãos, a maneira de falar, tudo isso também, quando a gente está em ansiedade, a gente percebe, né? Uma pessoa que está preparada e tem postura, que tem autoridade, sabe usar as mãos, sabe usar as palavras, o olhar, as expressões, tudo encaixa bem, né? Quando a gente vê que a pessoa tem postura e autoridade, não gagueja. Então, eu acho que um pouco da crítica também. Confesso que, mais que eu seja daqueles, não tô nem para crítica. Mas a crítica de uma pessoa pessoas que não valem nada para gente é irrelevante, né? Agora, a crítica de pessoas que você está querendo ali conquistar, ou convencer, ou comprar um produto ou um serviço, ou mesmo um público de uma palestra, né? Eu acho que a crítica a gente leva muito mais em consideração, porque a crítica de uma pessoa que não vale nada. Então, acho que a crítica também pesa um pouco, mas acho que a postura, o gaguejamento, a perca de raciocínio, acho que para mim pesa bem mais. E como você resolveria essa situação, Gabriel? Não sei. Não sei, realmente o preparo acaba com o gaguejamento, né? A perca de raciocínio talvez também ajude, o preparo ajude. Eu acho que sim, o preparo seria preparo, o treino, né? O treino. A maioria dos erros só nós que percebemos. As É. pessoas nem percebem que está gaguejando um pouquinho, ou que está errando, ou que essa palavra saiu, entendeu? A maioria das vezes somos nós, os outros nem percebem muito. E você falou várias vezes sobre gagueira. Há palestrantes fabulosos que eram extremamente gagos. E a gagueira é por causa do nervosismo. E como controlar o nervosismo? Como que controla o nervosismo, Gabriel? Eu também queria saber. Também queria saber. Olha a Eu não faço ideia. Arabella! Gente, a Arabella está aqui na live. Ela esteve no nosso evento Central da Beleza, com produtos maravilhosos. Quem esteve lá viu a Arabella de la Casa. Produtos lindos, maravilhosos, chiquérrimos. Nós controlamos a gagueira com preparo, com controle da respiração. Respirar da forma correta, antes, durante, depois, e preparar. Eu lembro de um pregador, eu não lembro o nome dele agora, mas depois eu vou procurar e coloco lá no grupo para vocês. Sabe como é que ele preparava? Ele ia para frente do milharal e começava a palestrar para as espigas de milho. E repetir, repetir, repetir. Ele escrevia o roteiro dele e palestrava e repetia. Coloca lá os seus esmaltes, coloca os seus produtos e comece a falar, coloque fotos como se fosse do público na frente, comece a olhar para aquelas pessoas com autoridade e falar.
Isso traz aquela. Você visualizar o momento e falar assim: como eu vou sair dessa situação se correr algo não tão bom, né? Então, isso aí também faz o preparo. E a respiração, que vamos falar mais à frente também, como respirar da forma certa para trazer autoridade para aquilo que eu estou falando, né? Postura do corporal, cabeça, Postura. tronco, que faz a respiração também está da forma certa. Isso tudo conta, detalhes, coisas pequenas, mas na verdade, se nós olharmos para as pessoas e imaginarmos que são só outros seres humanos, pessoas como nós, é só outro ser humano, é só outro ser humano, gente. É verdade. É só outra pessoa que está ali. E daí se eu errar? O que que tem? Eu vou melhorar da próxima. Então, esse medo que a gente tem da outra pessoa, sabe que o maior medo, né, é morrer e falar. Esses dois são os piores, os maiores. Mas, gente, essas são coisas naturais. Agora vamos ouvir a Aline Cristófaro. Faz aí sua listinha aí e como você resolveria essa situação. Gádio, eu pensei muito ouvindo, né, Uhum. os outros, e na verdade, quanto mais eu ouvia, mais eu pensava na verdade, eu trabalho com isso, né? Mas não dessa forma, porque eu trabalho fotografando os palestrantes. E eu não palestro, mas eu trabalho fotografando. E eu vejo tantas coisas, tantos detalhes de cada um. E se eu pensar, no meu caso, quando eu começar a falar, Vai, seja breve. quando eu começar a palestrar, eu acho que eu iria ficar mais focada em não perder o assunto, porque eu acho que eu iria ficar tão entretida com o público em responder, entendeu? E estar ali, participar, que eu tenho medo de sair um pouco do que eu tinha planejado. Igual a Josi. É isso. Então, a resposta foi mais ou menos dada, né? E realmente, depende do tipo de palestra também. Se você está contando uma história, é um tipo de palestra. Se você está levando um estudo e um ensino, é outro tipo de palestra. Então, tem vários tipos de palestra que nós podemos dar. Agora, a Tamires. A Rara falou, Rara, já, né? Ah, já. Dos seus medos e como sair. Falou, você falou que não tem algo específico, assim. Agora, a Tamires, a morenaça ali em cima. Então, o meu medo de falar em público é a minha insegurança de me expressar errado e também o meu nervosismo. O Gabriel estava falando sobre gagueira. Na minha infância, eu tinha um problema, que eu era muito gaga, gaga que eu não conseguia falar nada. E eu tive muito bullying, muitas pessoas que riam, né? Porque naquela época, né? As crianças, ou até pessoas grandes. Então, eu acho que eu levei isso, né, comigo. Por mais que hoje Deus ele me ajudou muito e eu me esforcei muito, porque como a Garja falou, né, sobre ler, sobre, né, ir atrás daquilo que você quer de melhor para você. E chegou um certo patamar da minha vida, que foi na minha juventude, eu fiquei gaga até os meus 24 anos. Gente, é horrível. E pronto, quando eu olhei para mim e vi que eu era capaz de mudar essa situação da minha vida, foi na hora que eu comecei a correr atrás de ler em voz alta, e leitura, e escrever. E Deus é muito fiel que ele me colocou na área da beleza. E daí então tudo mudou, graças a Deus, né? Então, mesmo assim, eu ainda me sinto muito, 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 muito medo de falar em meu público, porque eu ainda carrego essa marca em mim, sabe? Então, por essa falta de insegurança, de medo de errar, o que que as pessoas vão falar, o que que as pessoas vão dizer, e aí eu fico muito nervosa, o coração começa a acelerar,
e aí vem aquela trava novamente, né? Então eu preciso vencer isso, eu preciso vencer. Muito bem, muito bem. Já venceu em nome de Jesus. Já está Amém. vencido. Todo mundo falou, toda a gente. A Elisângela, a gente está fazendo a menininha dela dormir. Vocês veem a luta dela, mas ela está aqui, né, presente. E agora, então, eu vou partilhar aqui outra coisa com vocês. Não sei se vocês conseguem. Epa, o que a Gádia está fazendo aqui? Interromper. Tá. Lá no grupo, vocês já receberam este e-book. Então, toda vez que nós tivermos aula, eu vou colocar ele atualizado lá no grupo para vocês lerem, tá bom? Tem atividade que tem que ser feita, eu não abro mão, eu vou dar penalização para quem não cumprir as obrigações, tá? Eu sou chata, que tem que ser. Então, teremos um livro todos os meses. Eu vou colocar, posso colocar mais do que um, mas vai ter um oficial para vocês lerem todos os meses lá para desenvolverem, tá? Aqui explica tudo bonitinho. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Não pode ser partilhado para terceiros, é só para vocês e para a aula. Aqui a bonitona, olha que gata. Eita, Glória! Como vai funcionar a mentoria? Por que que ela foi criada? Eu expliquei essa parte toda, o objetivo, como serão as aulas, tá tudo lá. Se tiverem dúvida, falem comigo. O compromisso que eu quero que vocês tenham comigo, tá bem? O meu compromisso com vocês, o valor da mentoria, como pagar a mentoria, inclusive as datas, pagamento MBWay ou em Portugal ou no Brasil, tá tudo explicado bonitinho aqui. E aqui as aulas. No caso, nós teríamos uma próxima na próxima segunda-feira. Eu quero saber se tudo bem para vocês, se conseguem durante o dia ou à noite, tá? Nós já vamos falar. Se podemos fazer a imersão já na próxima semana ou na outra, tá bom? Depois a gente fala sobre isso. Então, tem aqui as datas e tudo. E aqui nós vamos passar um pouquinho na aula de storytelling. Aqui está explicando tudo, tudo. Como destravar a comunicação, técnicas de storytelling. Depois vocês leem, tá bom? Combinado? Estão todos muito sérios, estão cansados, né? Combinado. Combinado. Então, aqui no módulo 1, construindo a base do palestrante, destrave sua expressão de confiança, é o que nós falamos um pouquinho, e vocês fizeram esses exercícios, gente, esses exercícios funcionam, tá? Essas coisinhas bobas de falar o porquê, de criar uma comunicação clara, isso tudo você vai começar a pensar sobre isso aí. Agora, nós temos aqui nessa primeira o storytelling. Vou interromper aqui, estou partilhando outra coisa. É uma outra coisa. O que é o storytelling? Storytelling é você contar a sua história. Vamos lá, vamos passar um pouquinho a introdução dessa aula. Vocês topam? Quero ouvir. Sim, O só o que é isso? Gabriel. Só o Gabriel que me Storytelling? responde nessas. Sim, sim. Você tá sem áudio. Muito bem, agora sim, agora eu ouvi. Tava sem áudio. Ah, tá bem, tá bem. Storytelling é contar uma história? É contar uma história, isso mesmo, Gabriel. Isso mesmo. Espera aí que eu perdi o documento aqui, olha que coisa mais chata. Ah, já tá, já sei. Mexi de lugar e me perdi. Nós vamos passar pelos mesmos caminhos várias vezes, porque assim como as crianças aprendem por repetição, nós adultos também aprendemos por repetição. Vocês já sabiam disso? Já ouviram falar isso? Hã? Nós aprendemos por repetição. Raramente a gente aprende uma coisa logo na primeira vez. Então, eu vou enviar esse documento depois para vocês lá, tá? E nós vamos repassar essa aula na próxima, porque eu quero que vocês aprendam mesmo. Então, aqui, eu criei aqui para vocês algumas coisas interessantes. Geralmente, o palestrante... Olá, boa noite.
noite, Marta. Boa noite, Maria Salles. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá. O palestrante, ele gosta de contar a sua própria história. Agora, como contar a sua história sem ser entediante? Que aquilo que para você talvez seja emocionante, para o outro é só mais uma história. E como você vai contar a sua história, os trechos mais importantes, sem ser cansativo, sem ser pesado para o outro estar te ouvindo? Como fazer isso? Então, tem alguns livros, e eu vou colocar lá, um deles fala justamente sobre este assunto, storytelling, o poder das histórias que transformam, né? E aí nós temos aqui a estrutura clássica de uma boa história. E você vai fazer esse exercício junto comigo hoje, tá bom? Quem consegue ler aqui para mim? Consegue, Thaís? Aula de storytelling. O poder das histórias que transformam. Objetivo. Tá dando para me ouvir? Sim, sim, pode ir. Objetivo: ensinar como criar e contar histórias com impacto, usando arquétipos e estruturas universais que despertam conexão emocional e autoridade. Na introdução, por que contar história? O ser humano se conecta por histórias desde sempre. Histórias ajudam a fixar ideias, vender ideias e posicionar a autoridade. Um bom comunicador é, acima de tudo, um bom contador de histórias. Estrutura clássica de uma boa história. Toda boa história segue uma jornada, conhecida como jornada do herói. O protagonista. Quem é ele antes da transformação? 2. O desafio. Qual a dor, conflito ou obstáculo? 3. A luta. Como ele enfrenta isso? 4. A transformação. O que ele aprende ou conquista? 5. O impacto no mundo. Como ele se torna uma solução para os outros. Exemplos poderosos: Jesus Cristo. E para mim já não tem mais. Segura aí que eu já vou subir. Ok. Se vocês fossem contar a história de vocês como protagonista, enquanto ela lia, vocês conseguiram identificar aqui vocês como protagonista da história ou alguém sendo o protagonista da história? Conseguiu visualizar? Perfeitamente. Tamires, você conseguiu? Qual, Não. Tamires? A de cima, a outra que você respondeu. Como é que eu vou separar as duas agora, É né? Tamihara, pronto. Tamihara. Vocês conseguiram identificar aqui os pontos? Conseguiram ver como protagonista, o desafio, a luta, a transformação, o impacto no mundo? Perfeitamente. Perfeito, né, Aline? Dá para colocar até uma capinha assim, para ficar ainda mais emocionante. Agora vamos lá. Eu vou pedir ela para continuar lendo, vou partilhar novamente, e vamos ler aqui alguns exemplos, e vocês vão colocar isso na prática já, tá? Então, um dos exemplos aqui, vai lá. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos lá. Aqui. Protagonista. Ai, desculpa, mexi aqui. Faz mal, vamos. Posso? Pode, pode. Protagonista, filho de Deus, carpinteiro simples. O desafio: rejeição, perseguição religiosa e política. A luta: tentado no deserto, traído por amigos, julgado injustamente. A transformação: a ressurreição como símbolo de vitória espiritual. Impacto: salvador do mundo, inspirador de bilhões. Sansão e Dalila. Protagonista: homem com força sobrenatural. O desafio: paixão descontrolada por Dalila e desobediência a Deus. Luta: traído, perde sua força e liberdade. A transformação: arrependimento e sacrifício final. O impacto: liberta o povo de seus opressores com sua última força. O Superman. Protagonista: alienígena criado por humanos vivendo entre nós. O desafio: viver com a sua identidade dividida e responsabilidades enormes. Luta: enfrenta vilões que querem destruir a humanidade.
A transformação assume seu papel de herói protetor. E o impacto inspira coragem, esperança e justiça. Vamos lá. Um último. Cadê? Epafrodito. Epafrodito. Nunca ouvi esse nome na vida. Epafrodito. Filipenses 2. Protagonista, servo fiel, amigo de Paulo. O desafio: quase morre servindo aos outros. Luta, enfrenta a doença, aflição emocional e responsabilidade. A transformação foi honrado por sua entrega. E o impacto que ele causou foi o exemplo de serviço e amor pelo propósito. Aplicação prática. Crie sua história. Exercícios para os alunos. Quem é você hoje? Protagonista? Qual foi um grande desafio 2? A pergunta 2. Qual foi um grande desafio ou dor que você viveu? A pergunta 3. O que você fez para superar isso? A pergunta 4. Como você é hoje depois desta transformação? A pergunta 5 é como sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas. Se a sua história salvar ou despertar uma pessoa, ela já cumpriu uma missão. Perfeito. Tá bom. Lembrei de você, viu, Tamires? Exatamente. É isso Tamires. aí. É isso aí. Vê você falando bem. Todos nós temos uma dor, temos uma Uhum. situação. Thaís, o que você fazia antes de trabalhar com unhas? Eu era técnica de enfermagem. Você era muito feliz fazendo isso? Não, eu fazia, tipo assim, eu achava que gostava no começo, né? Aí depois, quando eu fui para a prática, eu descobri que não gostava. Eu descobri que não gostava. Então, mas como eu já trabalhava com unha, né, desde os meus 12 anos, na verdade, que eu trabalhava de porta em porta fazendo unha. Então, assim, tipo, quando eu fui fazer uma coisa fora do normal, que foi fazer a enfermagem, e aí eu descobri que não era a que eu queria. Uhum. Então aí você começou, você Eu foi para essa terminei, área. Aí você foi para essa área, correto? sim. Então. Aí eu fui para a área de design. Na verdade, voltei, né? Porque eu trabalhava já, e mesmo trabalhando, à noite eu fazia o curso de enfermagem. Uhum, maravilha. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui, tá bom? Porque assim, quando. Vamos lá. Quem estava no Central da Beleza ou teve em outro palco assistindo, você escutou histórias. E aí, às vezes, tem alguns palestrantes que ele gasta 40 minutos contando a história dele, detalhe por detalhe. Isso, para quem está ouvindo, é tedioso, porque isso aí é para você estar em casa assistindo. Por isso que no Central da Beleza, nós usamos o ritmo de palestras tipo TED, e palestras curtas, de 15 a 18 minutos no máximo. De 15 a 18. Porque se você não consegue dominar o seu público, falar o que você tem que falar com 15 a 18 minutos, você não consegue fazer mais nada da vida, meu amor. Tem que saber, tem que conseguir construir uma história, falar a dor que você passou e como você pode ajudar aquela pessoa. Porque afinal, o que você está ali é para isso, para levar uma solução para um problema. Palestrar é isso. Então, todos que estiveram ali ouviram histórias magníficas, maravilhosas. Alguns nem contaram a história, outros nem precisaram de falar que era formado nisso, formado naquilo outro, não sei o quê. Você via a postura, a autoridade sobre a pessoa. Isso é muito importante. O que a pessoa passou na vida, como ela conseguiu superar as dificuldades dela. Então, isso tem que ser uma linguagem muito natural. E as pessoas vão ouvir, vão criar emoção e conexão. E aí, quando eu falei, vocês falaram do assunto mais importante, filhos. O primeiro que falou começou a falar de filhos, os outros foram seguindo falando de filhos. Agora, o que realmente vai criar conexão emocional com a pessoa? Porque é muito gostoso escutar uma história assim que você quer ouvir o final dela, não é? É isso que vocês têm que criar. Você não precisa contar a sua história toda, como você sofreu, como foi difícil. Não. Você tem que ser conciso.
direto ao ponto, é isso que cria conexão. E aí a pessoa depois vai procurar, menina, mas então você passou por isso tudo, eu fiquei fascinada com o que você passou. Achei super interessante. E aqui na live, por exemplo, tem aqui a Kátia Ramos, a estilista que estava lá. Quem escutou a história da Kátia Ramos? Eu, O que você achou? impactante, né? Impactante. Superou muita coisa. Passou por muito e saiu lá na frente. Hoje é uma vencedora. Então, qual a mensagem que ficou dentro de você depois disso? Vamos lá fazer um teste aqui. O que que você poderia falar assim? Poxa, na mensagem dela eu aprendi o quê? O que que você aprendeu? Eu acho que persistir, se esforçar, tipo, não desistir. Tá difícil. Parece que é impossível, mas a gente tem que insistir, não desistir. É isso, é persistência, né? Não desistência. Muito bem, maravilha. Então a história tem que trazer essa emoção. E agora você vai escrever aí no seu caderno, nós já estamos quase acabando, tá bom? Mas estou dentro do meu horário ainda, hein? Vai lá. Quem você é? Você vai se colocar como protagonista, né? Quem você é hoje? Qual foi o grande desafio ou dor que você viveu? O que você fez para superar isso? Como você é hoje depois da transformação e como sua história pode inspirar outras pessoas? Eu vou colocar aqui no bate-papo, caso vocês precisem. Peraí, vou colocar aqui. Aí, respondam essas perguntas por favor. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Através disso, depois vocês vão fazer um exercício prático também, tá bom? Conseguem ver as perguntas ou querem que eu falo novamente? Na primeira pergunta, quem é você hoje, protagonista? Põe um tipo que eu sou Gabriel. Entendi. Gabriel Hertz é o que você faz? Ah, ok. Uma coisa breve, né? Uma frase breve É, sobre mim. Ok. foi normal, nada de Superman. É tipo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Pronto. Filho de carpinteiro, filho adotivo de um carpinteiro. Mestre dos cachos na live. Ah, você pode pensar de uma forma diferente. Você pode chegar, olhar, por exemplo, a, atualmente. Se você já passou pela situação, vamos aqui usar um exemplo que eu tenho, que eu estou seguindo há algum tempo, alguns meses, nós estamos construindo as palestras dela, a Josi. Então, a Josi passou por desafios muito fortes familiares, mas ela sobressaiu. Quem é a Josi hoje? Então, a Josi é uma empresária que conseguiu superar alguns desafios de traumas, de dificuldades financeiras. Ela já superou isso, já superou, já venceu, já está lá na frente. Então, como sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas? Como que a história dela pode ajudar a inspirar outras pessoas? Então, eu vou pedir a Josi para contar. Você está conduzindo, Josi? Está conduzindo? Estou de carona. Boa. Então, eu queria que Tô você com o marido contasse aqui do aqui. lado. Ah, ele que está conduzindo. Tá bom. Queria que você contasse um pouquinho de um grande desafio da sua história, por exemplo. Um grande desafio que eu passei foi aos 19 anos, engravidar da minha primeira filha, e quando ela tinha 3 meses, eu me separei do pai dela e tive que ir trabalhar para criá-la, né? Então, assim, foi um dos maiores desafios que eu vivi. Eu digo que era uma criança carregando outra criança no colo. Uhum. Então, o seu grande desafio ou dor que viveu foi.
É ter que cuidar da sua filha sozinha. Isso. O que você fez para superar isso? Fui realmente trabalhar e em busca dos meus objetivos, né? Fiz várias coisas na vida até realmente me encontrar hoje com o que eu faço. Mas eu já fui técnica de enfermagem, eu já fui cuidadora de idosos, eu já trabalhei em concessionária, já trabalhei em gráfica. Tem um momento, teve um momento da minha vida que eu não buscava fazer o que eu queria, eu buscava fazer o que dava para fazer. Então, eu digo que durante um tempo eu sobrevivia. Uhum. E como você é hoje, depois dessa transformação? Você passou por isso tudo e passou por uma transformação. Como você é hoje? Hoje eu sou uma empresária já há 10 anos, minhas filhas estão bem criadas, estudaram em bons colégios, digo que eu sou realizada no meu casamento, eu não posso nem falar isso, que o marido daqui está aqui do lado vai ficar cheio de gosto. Mas eu digo assim, quando eu era criança, eu tinha uma família meio que desorganizada, né? Meu pai era alcoólatra e tinha muitas brigas em casa, e eu sempre dizia para mim mesma que eu não queria aquilo para mim. Então, hoje eu sou realizada não só profissionalmente, como pessoa, né? Tenho o marido que eu idealizei, as filhas que eu idealizei. Hoje vou ser vovó, estou assim já aguardando a chegada do meu neto. Então, eu pedi a Deus e ele me deu além do que eu pedi. Muito bem. Olha, e como sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas? Eu acredito que eu, contando um pouco sobre os desafios que vivi, de certa forma, sozinha, porque justamente na época em que eu me separei do pai da minha filha, foi também na época que meus pais se separaram. Então, assim, vejo que muitas mulheres, principalmente, passam por isso, né? Tem, assim, casamentos que não dão certo, famílias que vivem em um ambiente desarmonioso, mas se ela buscar um ambiente correto, estar com pessoas corretas, ela consegue passar por esses traumas. Ok. Aqui nós vemos nessa essa lista de perguntas um pouco do que eu falei na última aula, para quem esteve. Eu falei do fato da pessoa não se colocar como vítima. O vítima não é protagonista. A vítima não constrói uma história de sucesso. A vítima ela está presa, culpando os outros e sentindo uma pobre coitada. Então, a vítima não se posiciona. Ela continua com o medo, absorvendo todas as energias dela, o medo, a culpa, a raiva, esses sentimentos negativos todos. Então, você, quando se coloca como protagonista e você começa a criar a sua história, e você entende que só você pode criar um futuro de sucesso, você sai do lugar de vítima e entra como protagonista. Então, o protagonista escreve a sua história. A Tamires, não a Tamihara, mas a outra Tamires, falou da gagueira. O Gabriel também falou da gagueira. Eles não podem estar presos nisso. E só vai deixar de estar preso o quê? Assumindo o papel de protagonista, lendo, como ela mesmo disse, praticando, falando com outras pessoas, indo além daquilo que eles pensam. Ou seja, olha, eu consigo falar para 10 pessoas, mas eu vou falar para 20. Eu consigo falar para 20, não, então vou falar para 100. Olhar além da sua própria capacidade, ir além do medo. Não, eu só falei para uma, então tem que falar para 30, né? Então é ir além de todas as situações. E só assim você vai escrever a sua história. Vemos o Superman. Vamos voltar ali e conhecer um pouquinho de novo a história do Superman? Então vamos lá. Superman era um alienígena criado, ou seja, alienígena porque ele veio de outro planeta, né? Criado por outros humanos vivendo entre nós. Ele era uma pessoa totalmente sem sentido de estar aqui. Os filmes colocam homem bonitão e tal, e forte, não sei o quê.
Mas ele falava assim, mas só eu que sou forte, os outros tudo fraquinho, ou seja, eu sou disfuncional no meio deles. Eu tenho que ter cuidados, não é? Pensa, não é isso? Era mais ou menos isso. Ele era totalmente diferente, ele era o único, era um ser único, assim como você é um ser único. Agora o desafio, viver com sua identidade dividida e responsabilidades enormes. Ele não podia falar quem ele era. Se ele falasse assim, não, eu vim de outro planeta, alguém ia acreditar? Ele não ia, então ele tinha que viver com segredo. Esse era o grande desafio dele, viver com segredo e fazer tudo. Vá lá, eu quero que vocês contem aí rapidamente para a gente passar para essa parte. E na próxima nós vamos já criar mesmo a palestra eficientemente e vou dar exercícios para vocês durante a semana. Eu quero começar pela Tami Hara. Conta para nós, Tami. Nossa, Se falados você de... estivesse palestrando, vá lá. Então, o maior desafio que eu encontrei a princípio foi ter que abandonar as minhas profissões para imigrar. E eu vim para aqui na altura do Covid, 2020, e no mesmo ano eu engravidei da Mihara. Queria voltar, não podia voltar porque as companhias aéreas não aceitavam mulheres grávidas e eu tive que ficar aqui. E com isso eu tive que, não desmerecendo a profissão das limpezas, profissão de restauração, nenhum tipo de profissão, mas eu tive que me submeter a todo tipo de profissão e ter que lidar com um pai narcisista que dizia para mim o tempo todo que eu não ia ser nada, que eu não ia chegar para lugar nenhum e que eu era lá na Bahia, vocês sabem que quem é baiano aí sabe que na Bahia fala assim, aquela desgraça não vai para lugar nenhum. Era isso que meu pai dizia para mim. Essa voz ficava perpetuando na minha cabeça o tempo inteiro, aquela desgraça não vai para lugar nenhum. E isso eu só sucumbi em uma depressão. Fiquei uma mulher. Eu sempre gostei muito de me arrumar e deixei de me arrumar. Eu deixei o autocuidado foi para o pé. E um desafio principal que eu encontrei foi esse: superar a voz do meu pai dizendo que eu era desgraça e que eu não ia para lugar nenhum. Fiz terapia, me fortaleci e disse para mim mesmo que eu sou imparável e que voz de ninguém ia falar para mim que eu nunca ia conseguir ser nada, que eu sou sim, que eu sou uma excelente profissional. E daí eu me reconectei com a minha profissão de cabeleireira, que é algo que eu sempre fui, como eu digo, que eu sou cabeleireira desde que nasci. Me reconectei com a minha profissão de cabeleireira e vi que é um ponto forte que eu tenho, a minha profissão. E daí hoje eu transformo mulheres e utilizo também a minha outra arte, que eu estudei psicologia, transformo mulheres e a autoestima delas. E hoje ninguém diz para mim que eu não posso nada. Hoje ninguém. A voz do meu pai não ecoa mais na minha cabeça. Quando eu vi o meu pai, eu falei assim: eu te perdoo por tudo que tu me fez. E aquilo que tu me fazia não causa mais nenhum tipo de efeito doloroso em mim. Passou. Perdoei ele. E não aceito, eu não quero ele na minha vida, mas eu não quero mal dele e falo com ele hoje. Tenho uma relação de pai e filho significativa. E eu fui para o chão, eu fui para o fundo do poço e consegui subir cavando a unha, mas eu subi. Eu vou subir, eu vou subir. Então, a sua transformação foi parar de ouvir a voz do seu pai e chegar onde você quer. E o impacto que você quer causar no mundo é mostrar que as outras pessoas também podem. E tem que Claro. ouvir somente sua voz interior. É isso? Então, Sim, a sim. Tami Hara é protagonista. O desafio foi ouvir sempre essa voz horrível repetindo na sua cabeça. Tava aqui, ó. Tudo que eu fazia, por mais que eu dissesse, eu não vou dar ouvidos, mas eu dava. Ok, E principalmente quando eu emigrei, porque ele foi uma das pessoas que mais torceram contra. muito bem. E o homem da minha vida falar essas coisas para mim foi difícil. Entender o exemplo? Eu vou colocar agora um call to action aqui
para que vocês contem isso em 2 minutos. Todo mundo vai ter só 2 minutos, entenderam? Um pouquinho? No máximo 2 minutos. Countdown, countdown, countdown. Não é call to action, não. Countdown. Countdown. 2 minutos. Então, Gabriel, Tamires, que a Rara já falou, Tamires, Thaís, Paula, tá bom? E assim por diante. Quando terminar esta aula hoje, não é para amanhã, é hoje, vocês vão gravar um vídeo de 2 minutos também falando, respondendo essas perguntas e vai me enviar, tá bem? Hoje, terminando a aula, faz o vídeo e envia, tá bom? Combinado? Quero ver Combinado. dedinhos para cima. Eita, Acorda, você Tamires, acorda, tá acabando. Já estamos no final, mulher. Segura aí. Eita. Deixa o gatinho ir embora. Então, quem é primeiro que eu falei? Gabriel. Gabriel. Então, Gabriel, você é protagonista, desafio, luta, transformação e impacto no mundo. Muito resumidamente, tem no máximo 2 minutos, mas você tem que convencer essas pessoas que você é capaz de salvar elas. Neste momento, você é o Superman. Tá? Este é o momento que você é o Superman e você vai contar o seu desafio e vai mostrar para essas meninas aí que elas precisam de andar com você. Bora lá. 1, 2, 3, já. Então, eu sou o Gabriel Henrique, né, protagonista. Com dores, tive uma dor muito parecida também, como a Tami que falou, também tive um pai narcisista e sempre sofri muito com irresponsabilidade emocional familiar, né? Eu sempre fui muito negligenciado pelo lado emocional. Talvez, não sei, por ser o único rapaz, era cobrado, talvez, que eu não tivesse esse lado emocional, né? Então, fui muito negligenciado no lado emocional. Como eu fiz para resolver isso foi distanciamento. Me distanciei, né? Porque se eu quero aquilo e aquelas pessoas não conseguem me dar aquilo que eu quero, né? Carinho, afeto, segurança, companheirismo. Então, vou me distanciar e procurar em outro lado. Que foi o que eu fiz, né? Migrei para Portugal para vir para o pé da minha mãe. E a aceitação foi muito melhor, porque eu cheguei muito revoltado. Mas quando a gente aceita que cada um tem a sua maneira de lidar, né? Às vezes a gente espera a melhor pessoa do mundo e quando a gente chega, não é. Então, a gente tem que aceitar que as pessoas não são como a gente espera que elas sejam. Então, a aceitação foi muito importante para resolver essa situação. Não foi só o distanciamento, porque o distanciamento só por si só ajudou, mas não resolveu. Eu continuei revoltado, com raiva, rebelde. Então, foi o distanciamento e a aceitação. E hum, o que, o que isso me tornou, né? Como isso refletiu em mim, eu me tornei uma pessoa mais calma, digamos assim. Eu já era calmo, mas fiquei menos revoltado, fiquei mais calmo, tranquilo. E tive muito mais empatia com, digamos, as pessoas erradas, né? A gente sempre tem aquilo, o vilão. O vilão, vamos julgar, crucificar. Não, vamos entender. Por que que ele é um vilão? Será que se eu tivesse no lugar dele eu teria feito diferente, né? Então, se colocar no lugar dos outros também. Isso me trouxe, essa situação toda me trouxe uma maturidade diferente sobre se colocar no lugar dos outros. Eu já sempre tive isso muito forte em mim, mas eu não me colocava no lugar de parentes das minhas irmãs, do meu pai. Por mais que eu sei que situações, né, muito erradas, a gente tem que aceitar que, né, as pessoas não são como a gente espera que elas sejam, principalmente, e a frustração é muito maior quando é no âmbito familiar. Então, foi isso, ficar mais calmo, ter mais compreensão que as pessoas nunca vão ser o que a gente espera que elas sejam. E como é que isso pode ajudar outras pessoas? Eu acho que a minha
a questão da minha vida, né, acho que ajudaria as pessoas a lidarem melhor com a frustração e o excesso de expectativa nos outros, né? Porque a gente tem isso de esperar que aquela excesso de expectativa que o nosso pai seja assim, que o nosso pai seja assado, que ele no final de semana leva a gente para passear, e que chegue na escola, vê com a gente direitinho, pega na nossa mãe e ajuda a gente com o dever de casa. Isso não vai acontecer com muitos pais. Muitos pais são assim, muitos pais não são. Muitos pais até são até piores, né? Como a Tabu falou, era de um álcool, e eu sei de situações de minhas amigas que tem pais que, meu Deus, não vou nem chegar aqui na história porque é de absurdos, né? Então, a gente não pode colocar muita expectativa nos outros. Eu aprendi que a gente tem que colocar expectativas em nós mesmos, né? E é isso, eu acho que a minha vivência é um pouco disso, né? Lidar com a frustração e não se frustrar com o excesso de expectativa que a gente põe nas outras pessoas. Então, vou dar uma dica aqui agora. Por exemplo, se você é protagonista, todos os heróis têm um vilão, né? O que acontece muitas vezes? Nós focamos muito no vilão, uma pessoa que gerou, que criou aquele problema. Você repetiu várias vezes do seu pai, dos traumas que você viveu, mas se você estivesse dentro de uma palestra e tivesse só 5 minutos e tivesse que dar uma introdução contando a sua história e entregar uma transformação, uma técnica, você não tinha conseguido. Entendeu? Porque o que vai mudar a vida das pessoas realmente? É o Gabriel hoje ser um grande new design, né? Ou ser um formador, ou ser isso, e as pessoas entenderem que você passou por isso tudo, mas você chegou onde você desejava. É isso que vai transformar. Entendeu? Então você focou muito no problema, muito na decepção, muito na. Eu entendi a história, eu entendi, mas você usou o dobro do tempo. Dentro da palestra, uma das coisas que é ética é usarmos só o tempo que nos é dado. Tá? Então, se você tem 5 minutos, é 5. Se você tem 10, é 10. Isso aqui é um treinamento, tá tudo bem. Não tem mal nenhum. Por isso que eu estou falando. Então, quanto mais concisa a história, mais as pessoas vão entender o que você está falando. É melhor deixar aquele ar de curiosidade para procurar você depois, do que você contar tudo, revelar tudo e não entregar algo. O que elas vão comprar de você, afinal? O que essa pessoa, se você teria só 3 minutos de palestra, o que essa pessoa ia comprar com você? Porque isso é palestra de elevador, né? Que a gente fala, tem um outro termo que se usa. Você entra no elevador, encontra alguém muito importante ali, e você tem que entregar uma informação e falar com ela assim: olha, eu tenho esse produto assim, 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 eu quero que você compre e tal. Como é que você ia contar a história do produto e levar ela a comprar de você? Tá entendendo? Percebeu mais ou menos? Sim, percebi. Eu acho que a curiosidade realmente. É. Você fica E entregar curiosa. o produto final, a transformação, ou seja, o que te salvou? Neste momento, quando eu olho para o Gabriel, o que eu acho que salvou o Gabriel foi as unhas. Foi ser trabalhar no que você trabalha. Você não mostrou o seu salvador, ou você não mostrou o que as pessoas podem comprar de você. Você tem que mostrar isso. Quando eu perguntei para vocês ali, né? Olha, qual o seu produto, com quem você fala e qual a dor ou necessidade que você supre no outro. Qual a dor, a necessidade. Então, desde o início eu estou batendo nesses pontos. E aí eu acho que não vai dar para ouvir todo mundo. Alguém quer falar em especial? Ou quer que eu aponte o dedo? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Posso falar? Vai lá. 2 minutos. Elisângela Ferraz, protagonista, né? Qual foi o grande desafio do que eu vivi? Eu vivi presa, escondida numa identidade que não era minha, que eu não conhecia. E o que hoje, depois, hoje, depois dessa transformação, né? O que me transformou foi eu ser hoje uma pessoa autêntica, uma pessoa livre e que tem autoridade naquilo que eu vivi, né? Naquilo que me libertou, porque hoje eu vivi escondida atrás de
de uma coisa muito interna, não era em questão não era questão de ser por exemplo, eu vivia escondida atrás eu falo pela minha vida, hoje eu sou cabeleireira naturalista, e antes, na minha infância e adolescência, eu vivi muitos traumas em relação ao meu cabelo. Então, eu cresci ouvindo que meu cabelo era ruim, que meu cabelo era de arapuca, que meu cabelo era de pegar passarinho e tal, não sei o quê, e que eu tinha um cabelo ruim, né? Que meu cabelo não era um cabelo legal. Então, eu vivi um relaxamento, meu cabelo. Ah, pensei que estava sem voz. Meu cabelo, eu não conhecia realmente quem eu era desde os 8 anos de idade até os 42 anos de idade. Então, aos 42 anos de idade, eu descobri que eu não tinha cabelo ruim e que eu tinha realmente um cabelo maravilhoso, o qual eu descobri a minha curvatura. E isso transformou a minha vida. E hoje eu deixei todas as minhas outras profissões para me dedicar a ajudar pessoas a também sentir a mesma coisa que eu sinto hoje. Um poder de transformação, um poder de ser autêntica, um poder de liberdade, de reconhecer a identidade, saber que a nossa identidade é a melhor coisa que tem, porque somos únicas. Nossa beleza é autêntica, cada um tem a sua beleza na sua individualidade. Então, hoje eu posso, com autoridade, porque eu já passei por isso e por várias coisas, eu posso encaminhar essas pessoas com mais leveza, com mais amor, com mais estratégias e com uma solução para elas poderem se identificar assim como eu me identifiquei, reconhecendo as necessidades, o que meu cabelo precisa, o que ele necessita para estar bem e ser bem tratado e cuidado. Assim eu posso encurtar o caminho para essas pessoas também se sentir também leve, né? Autênticas, transformadas, né? Então, hoje eu trabalho com isso, trabalho com cabelos naturais por conta da minha experiência pessoal em termos de reconhecer a minha identidade. E se você começasse o contrário na sua palestra? Se você começasse falando da dor que você resolve. Tá mudo. Tá mudo? Também pode ser. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? E você, está ouvindo, Elisângela? Está ouvindo, Elisângela? Tô. Então tá, olha, você Tô. gastou 3 minutos. Era 2, você gastou 3. Em 1 minuto, eu quero que você faça o seu Eu pitch. não vi, não. Eu não estava no tá ponto, bem. não. Mas tá vendo agora? Na contagem, não. Estava na Beleza. página onde estava vendo todo mundo. Ok. Então eu quero que em 1 minuto você venda o que você faz, quem você é. Esse coisa tá fora de tempo, Gádia. Esse negócio tá fora de tempo. O que tá fora de... Esse coisa tá travando. Eu não tô ouvindo ninguém. Deve ser sua internet. Vocês estão vendo, gente? Normal? Nem você. Sim, perfeitamente. É por causa da forma como está estruturado. Olha, você tem 1 minuto para fazer um pitch de vendas. Um pitch matador aqui, pessoal. Nós temos aqui algumas pessoas que trabalham com cacheadas. Você tem 1 minuto. E aí, quando acabar 1 minuto, eu vou falar, chega. Jesus, toma conta. Isso é uma palestra, gente. Palestra não é pela quantidade que você fala, é a força da sua palavra. 1 minuto. Vou soltar. Posso? Fala quem você é, qual produto que você tem, qual a dor que você resolve, qual o problema que você resolve. E como a pessoa pode entrar em contato. 1 minuto, vai lá, já. Eu sou Elisângela Ferraz, eu resolvo. Ai, Gade, eu não sei. Vai. Eu sou Elisângela Ferraz, ou eu sou terapeuta capilar naturalista e ajudo você a se sentir assim, autêntica, transformada, única, com aquilo que Deus tem, porque é aquilo que Deus te deu, que é o seu cabelo natural, a sua autenticidade. Então, eu ajudo você a se reconhecer. Então, hoje eu tenho a melhor estratégia para levar você esse caminho, encurtar o seu caminho a isso. Se você deseja conhecer mais essas estratégias, esse produto maravilhoso, o qual vai fazer a sua transformação, entre em contato comigo. Pronto. Beleza. Agora vamos interromper e eu quero análise aqui do pessoal, tá?
Sobrou tempo, Gente, sobrou tempo. Vamos começar com a Tamires, depois a Tamihara, depois a Thaís. Tamires, você comprava dela, ela te convenceu, você entendeu o diferencial dela nessa palestra? Você ficou interessada? Bem, mais ou menos. Porque como eu não consigo ter a aceitação, né, do meu cabelo natural, né? Então ela ficou um pouco nervosa para falar, eu fiquei meio assim, né? Tal. Então, se calhar eu ainda ia ficar meio indecisa se eu iria realmente aceitar o produto, ou se eu iria aceitar ficar com o meu cabelo ou não, porque até então não foi falado especificamente sobre o produto, o que que esse produto entrega. Foi falado mais sobre a estratégia que o produto tem, mas mas eu não vendo produto, Não, mas o produto é um eu vendo serviço. serviço. Não, independente. Não quer dizer que é um produto físico, entendeu? A transformação é um produto. A transformação é um produto, seja o que for. E o tempo também te leva. Essa é a minha maior dificuldade. O tempo te leva a não. Eu também ainda é uma questão de aprender, né? A questão de treino. O tempo também te leva a não te deixar falar o que você quer falar, por se você não está treinado. Você entendeu? Se você não está treinado, como é que você vai falar uma coisa que você ainda não sabe falar em 2 minutos aquilo? O que eu Isso. quis passar para vocês, assim, por exemplo, foi algo Peraí, bem interno. pera, vamos continuar aqui, depois você vai e tenta convencer de novo. Agora eu quero saber da Rara. Você ficou convencido? Nós não estamos te julgando, nós estamos achando Olha, pontos de por uma melhoria. questão muito pessoal, eu fiquei convencida porque a história dela se conectou com a minha. E quando as histórias se conectam, automaticamente a gente é levado a entender, querer entender o que que a pessoa está trazendo. E como a história dela se conectou com a minha dor, que eu também sofri essa dor quando criança, quando adulta eu vim me descobrir com meus cabelos crespos com 32 anos e meu cabelo é lindo. Eu uso extensão hoje porque eu não consegui lidar com o fato de ter o cabelo muito curto, porque cabelo curto tem que ter cara. Eu não tenho cara para ter cabelo curto. Entendeu? E aí eu não Aline, compraria hoje, por quê? Porque hoje eu gosto de ter minhas extensão grande, mas eu amo os meus cabelos cacheados e posto foto sempre que posso com os meus cabelos naturais, muito parecidos com o seu, Eli. Que a sua história se conectou com a minha. Quando você falou, automaticamente bateu aqui. Mas aí, como essa já é uma fase que eu superei, e aí eu entendi que eu não combino de cabelo curto porque eu não tenho cara para isso, eu uso minhas extensões. Entende? Porque tem a questão também de se identificar, como a Tamires falou, ela não se identifica com os cabelos curtos, com os cabelos naturais, aliás, com os cabelos naturais. E eu já mas, não me identifico com o meu cabelo natural e curto. Você sabe, cabelo crespo encolhe muito, tem um fator encolhimento. Mas a história que você trouxe para mim é uma história que você trouxe, conseguiu me mas convencer, Rara, porque escuta uma coisa agora. Você comprou a ideia. comprei Você ideia. comprou, pronto, você Uhum. comprou. Você não compraria para você, mas você venderia para outra pessoa. Claro. Então você comprou, você entendeu. Porque a história tem que criar conexão ou curiosidade, é um dos E pontos criou. principais. Para mim, Então você criou. comprou, pronto, Uhum. entendeu? Você Uhum. entendeu a dor dela, você se conectou com a dor, então foi top. Vendeu aí já, olha. Já Agora ela vai falar vendeu. para todo mundo. Quando eu quiser tirar as extensões e ficar com o meu cabelo natural, adivinha que eu vou procurar? Elisângela Ferraz. É isso aí, é isso aí. Você tá entendendo? Então, vender não é só vender o produto em si, é comprar ideia, comprar história, entender o que, que o outro tá transmitindo, né? Agora, a Thaís, que eu gosto de mexer com a Thaís, que ela fica muito quietinha. Conta, Thaís, E eu você. fico quieta? Você quieta. Você é baiana autêntica, né, amiga? Não tem disso que você não. Thaís, comprou ideia, comprou emoção, ficou com... Conta aí, o que, que você achou da palestra de 1 minuto da Elisângela?
Então, eu acho que faltou um pouco mais assim, um pouco mais de firmeza. Para me comprar esse produto, eu queria que ela tivesse, tipo assim, um pouco mais de firmeza no que falou, né? Porque assim, eu era cacheada. Então, eu não sou mais cacheada hoje. Não assumo meus cachos porque eu tenho preguiça mesmo de cuidar do meu cabelo, de ter aquele trabalho de fazer os cachos. Então, eu prefiro uma coisa muito prática, é lavar e acabou, já está pronto. Então, assim, eu compraria o seu produto, né, que é ficar cacheada, eu compraria se você tivesse um pouco assim mais de firmeza, não que eu não passasse o seu produto para outra pessoa, eu passaria assim, mas para mim não me convenceu. Agora tem uma coisa, beleza. Comprar também é criar parcerias, é entender o que eu estou falando, entende? Então, tipo assim, para você não, mas talvez fosse interessante você ter alguém como a Elisângela com um diferencial deste tamanho. Olha, eu te convencendo. Eu estou te convencendo. Deste tamanho no seu espaço é algo que pouco a gente fala, é um diferencial. Tratar o cabelo naturalmente, hoje todo mundo usa química, todo mundo faz isso, faz aquilo, e ela não, ela traz uma informação inovadora que dependendo como você criar uma comunicação no espaço onde você trabalha, você atrai muita gente. Verdade. E aí, vamos lá na dor da Elisângela, no que a Elisângela falou. O que ela faz, pouca gente faz. E ela fica, ela falou, lá nós já estamos debatendo com a Elisângela. Oi? Elisângela tem que se especializar em atender clientes grávidas, porque não podem usar química. Olha lá, Olha aí uma ideia. olha, Realmente. olha lá, entendeu? Eu, por exemplo, o meu cabelo, quando voltar a crescer, ele vai crescer muito mais cacheado do que ele era antes. E eu não vou usar química porque eu não uso química. Como a maioria dos pacientes também não vai usar química. Então, tem um mundo É diferencial. Entendeu? Na verdade, é você pensar para quem você vai falar. Olha, você pegou a palavra da minha boca, que é o público, é o tal do público. E só, digamos, por exemplo, quando eu olho o perfil da Elisângela, eu vejo que ela é muito boa, ela é especialista, mas ela explica pouco. Quais são os problemas capilares que a pessoa pode resolver no espaço dela? Olha, você tem esse problema como essa pessoa? Olha, eu já vi casos desse. Então, é criar essa comunicação. Qual é o público? O público é muito importante. A queda de cabelo, desculpa, eu lembrei, a queda de cabelo aqui em Portugal é uma queixa que eu ouço de todas as minhas amigas, todas, todas. Então, assim, se ela conseguisse juntar, fazer um combo, era um pacote assim. Eu vou parar de falar. Resumindo, passamos 3 minutos, já vamos encerrar, mas vocês entenderam o poder da comunicação, como é importante nós estarmos falando cada vez mais do que nós queremos entregar para outra pessoa? Onde que nós temos que focar a nossa comunicação? E nós estamos aqui, Elisângela, vou te dar o poder da defesa, de convencer as meninas. E nós chegamos aqui num ponto que nós entendemos que cada um de nós tem que melhorar sim. Qual é a dor que resolve realmente? Vamos lá, vamos passar rapidamente aqui para a Josi. A Josi tem 3 franquias da Rinodê. Se acontece alguma coisa e acabou Rinodê, não tem Rinodê mais. Ela tem que criar uma comunicação sobre uma outra coisa. Não é, Josi? Ou Sim. ir para uma outra área, ou ir para um outro produto similar, mas tem que criar comunicação, entende? Então, assim, quando nós falamos com um público genérico, assim, diverso, igual tá aqui, tudo tipo de pessoa, profissão e tal, não sei o quê, fica meio perdida a comunicação, mas mesmo assim a gente tem que tentar fazer com que o outro entenda o que nós estamos vendendo realmente. Vai lá, Elisângela. 3 minutos, pode? Dá? Sim, não, eu só quero falar o seguinte, que uma coisa que eu observei aqui, que eu acho que tem que entrar em pauta, é o seguinte, que
Por exemplo, faz de conta que esse grupo aqui é a internet, é o Instagram, é o Google, é o sei lá o quê, é TikTok, sei lá o quê. E aí, o que que acontece? Eu, Elisângela Ferraz, terapeuta capilar naturalista e sou especialista. Acho que é a única em Portugal que eu sou especialista em cabelos com curvatura, porque eu estudei internamente como tratar e quais são as necessidades fisiológicas, baseadas em artigos científicos, estudado quais são as necessidades que um fio cacheado, crespo e ondulado necessita. Entendeu? Hoje eu tenho respaldo e autoridade nessa área porque eu estudei e estudo todos os dias para isso. E o que que acontece? Se vocês olharem meus stories todos os dias, vocês vão ver N stories fazendo perguntas, questionando, mostrando o que eu faço, mostrando design de corte para cabelo cacheado, que muita gente não sabe pegar nem numa tesoura, porque o mercado está frio, em profissionais capacitadas como eu, em fazer uma estrutura de um cabelo cacheado e crespo, ficar brilhoso, natural, com as suas necessidades supridas, e saber fazer um protocolo, uma avaliação assertiva na hora e montar um protocolo certo para você que tem disfunção capilar ou disfunção de fio. Enfim, eu quero dizer o seguinte, que a internet, por exemplo, se eu chegar lá, cabelos cacheados, procurar lá no Google. Então, por exemplo, a Tami Rara, ela é um público que identifica com o meu público. Mas a Thaís não se identifica, ela não quer nem saber de cabelo cacheado. A Tamires, ela ainda não sanou essa dor dela interior em reconhecer a sua identidade. Então, para ela, eu não vou servir, entendeu? Então, se eu faço um patrocinado, então quem vai comprar de mim é Rara. Quem vai comprar de mim é outro que quer de mim. Então, isso aqui é normal. O que está acontecendo aqui é normal, porque eu vou alcançar o meu público, as pessoas que vão comprar de mim é o meu público, aquele que eu falo diretamente para aquele público. Então, é por isso que eu, assim, fico super tranquila em Mas ninguém relação está ao que eu prego. criticando, amiga. Preste atenção. Assim como analisamos o seu, analisamos o do outro. Não pode ter exaltação nesse tipo de coisa. Porque nós Então, estamos falando aqui, deixa eu só te interromper. Nós estamos falando de afinação do público. Eu falei de mim. Agora tem uma coisa, quando nós levamos isso com leveza, com suavidade, e entendemos que quando eu não quero ganhar na quantidade, eu quero ganhar num público específico, é uma coisa. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá ótimo. Agora, quando eu quero alcançar um público mais explanado, eu dei o exemplo. A Thaís comprou a ideia de ser uma parceira. A Rara comprou uma ideia de vender para outro. Na verdade, nós estamos vendendo o tempo todo. Você não está vendendo só para esse público específico, não, meu amor. Sim, mas eu estou dizendo um exemplo, você entendeu? Mas quando você perfila na internet, é assim. Mas isso é normal. Agora, o que nós estamos tratando nesta aula é de comunicação, palestra, comunicação. Mas é só um exemplo que eu dei, entendeu? Aqui eu entendi o que você está falando, é ótimo. Por exemplo, a gente vai, tipo como fosse um network, a gente vai ajudando um ao outro nos segmentos. Eu entendi isso perfeitamente. Mas eu trouxe isso na questão assim, de que eu queria falar que é normal, tipo assim, um ou outro se identificar com sua história. Claro, isso toda a gente sabe, sabe. Eu Isso aí não tem nem aqui como se fosse a internet, entendeu? Eu quis dizer esse exemplo. Não descartando a ideia maior que foi o que nós fizemos aqui. É muito interessante. Nós só crescemos, Elisângela, quando nós somos desafiados a melhorar. Se nós fechamos a nossa mente e achamos que estamos certos o tempo todo, e achamos que a pessoa, que a opinião do outro não vale para nos fazer crescer, nós paramos de crescer. Cria estagnação. Então, assim, a comunicação é isso, é o sangue frio e é ir para frente. Na próxima aula, agora vamos lá, para a gente encerrar, já passamos do tempo. O que eu quero que vocês façam? Um vídeo, tá bem?
um vídeo, faça um vídeo, todo mundo, assim que terminar, e me envia. Não abro mão de ninguém. 2 minutos, não pode passar de 2 minutos. Você vai fazer um vídeo respondendo essas perguntas que eu enviei para vocês aí, tá bom? Quem é você? Posso cortar? Eu vou até resumir ele. Quem é você? Você vai pensar o público que você está falando, tá bem? Quem é o público? A Josi, são mulheres adultas que passaram por dificuldades emocionais e que podem comprar o produto e mudar a vida financeira, tá? E qual a dor que você resolve? Qual a dor que você resolve? Tá bem, Parascóvia? Tá certo? Você vai me enviar? Aline. Gabriel, você queria falar alguma coisa? Queria. Eu acho que as respostas que eu dei foram uma coisa muito do lado pessoal. Eu queria dar respostas para a área mais da minha profissão. Dá para alterar, né, no vídeo, posso consertar isso. Claro, claro. Você Ótimo. vai ir para o lado profissional. O que você quer Ótimo. vender, afinal de contas? Hum, Por isso que nós somos ali acho para que já peguei. Elisângela. O que ela quer vender? Ela quer vender formação ou quer vender tratamento? Você quer vender o quê? Limpeza de pele ou new design ou sobrancelha? Um produto, uma solução e um público. Um produto, uma solução e um público. E você, dentro disso, do seu produto, da solução e do público, você pode falar que antes você era isso e se tornou aquilo e resolve essa dor, tá? Não, eu vou encerrar porque as nenéns estão tudo ali querendo, as minhas também querem descansar, tadinhas. Pode ser? Combinado? Combinado. Só para encerrar. Próxima semana, como é que nós ficamos? Vamos fazer a imersão na outra semana, então, pode ser? É na segunda-feira, né? Na segunda-feira. De quem fechou aqui comigo a mentoria, quem consegue, vou mandar lá para saber, e as outras meninas que ainda só tiveram essa aula experimental, eu vou procurar vocês em particular, mas para nós ajeitarmos o dia. Mas naquele documento eu já coloquei lá uma sugestão de data, tá bom? Combinado? Combinado? E aí nós vamos sempre, em todas as aulas, nós vamos analisar a comunicação dos colegas, tá bem? Porque nós queremos convencer. Hoje foi a Elisângela e o Gabriel e mais uma pessoa, semana que vem é outros, tá bom? Vamos analisar, vamos crescer com as críticas, que isso faz bem. Vamos lá, aí eu mando lá no grupo para a gente terminar de resolver, tá bom? Quero agradecer vocês, peço desculpa aí pelos 13 minutinhos a mais, mas vocês chegaram atrasado também, viu? A culpa não é só minha sozinha, não. Semana que vem, na hora certa, 21 horas. Tá? Amo vocês, amei cada momento. Tchau, Raríssima. Cadê a Raríssima? Mostra aí. Tchau, meu amor. Beijo da tia Gádia. Fala lá, lá. Olá, Essa beijo. daqui é a Mihara. Essa é a Raríssima. É a raríssima. Parece você demais. Ah, cara de pai. Tu já dormiu, né, Elisângela? Que, Gádia? A sua dormiu, né, meu amor? Não, dormiu não, tá na televisão ali. Ó, mudou. Já Pra mim gastou o pegar o sabão do banheiro, tudo. O pai pegou no Fraga e já aí, não sei o quê. Só para encerrar, eu queria saber, a Tamires, o que você achou da aula, Tamires? Não é a Rara, a Tamires. Gostou? Aprendeu alguma coisa? Sensacional. Sensacional, não tenho palavras. Em cada história aqui, né, que foi falada, me ajudou muito em outras áreas, sem ser, né, na área da beleza, né, o qual eu exerço, mas em outras áreas pessoal. E é isso. E obrigada, Gádia. Obrigada pela oportunidade. Eu amei, viu? E eu fiquei também muito feliz de conhecer a todos. E é isso. Obrigada. Obrigada eu, meu amor. Muito obrigada por ter aceito e ter estado aqui conosco. Eu quero saber da Parascóvia. O que é que você achou? Deu para pegar algumas coisas? Deu para fazer apontamentos? Deu para desbloquear Claro um que sim. pouquinho?
fiz apontamentos, gostei muito, muito. Descobri muitas coisinhas que eu tenho que trabalhar em mim, muitos erros que faço e fazia, e muita coisa, muito interessante. Gostei muito, muito. Maravilha, maravilha. Olha lá, a outra mostrando o caderno. A Aline está sempre ativa. Então é isso, gente. Obrigada. Depois, se vocês quiserem. Ah, a Elisângela sempre também, sempre arrasando ali. Quiserem dar continuidade, me procurem, tá bom? Essa mentoria é para estarem no palco, nos próximos palcos, quem quiser. É claro, tem umas pessoas que eu já fiz até um desenho de como eu quero, viu, Rara? Viu, Biel? O que eu gostaria que tivesse ali, tanto no Brasil como aqui em Portugal. No final disso aqui, ninguém tem medo de subir no palco, não. Quando terminar, vai lá, não é nada. Pão, água com açúcar, facílimo. E fiquem com Deus. Uma ótima noite para Tchau. vocês. Bom jantar para quem não jantou. Vou tirar um Amém. print, só um sorriso. Pronto. Fiquem com Deus.